Oi, pessoal, tô aqui de volta. A gente deu uma pausa no outro vídeo, porque senão ele ia ficar muito pesado, muito extenso, e ia ficar difícil, né, para vocês associarem, mas eu vou continuar de onde eu parei, tá? Vou compartilhar a tela com vocês. Só um pouquinho. A gente estava falando sobre as redes urbanas e hierarquia urbana, tá? Então, voltando. As cidades oferecem condições para que as ações e os interesses das pessoas se realizem realmente. Ela favorece essas interações, essas facilidades, tá? Elas comportam diversas atividades, tornando possível o fluxo de pessoas, de bens, de serviços. Então, a cada dia as cidades vêm se tornando mais adaptadas às nossas necessidades. Então, hoje a gente já percebe algumas cidades que possuem piso tátil para as pessoas deficientes visuais, aquelas rampas de acesso para quem é cadeirante. Então, as cidades, elas comportam essas necessidades e se adaptam para poder tornar o fluxo dessas pessoas, as realizações possíveis, tá bom? Um conjunto de cidades integradas forma uma rede urbana. E a importância que cada uma dessa cidade, nessa rede urbana, assume uma hierarquia urbana, ou seja, uma escala de subordinação entre as cidades, que é definida com base em determinados critérios. Aquela cidade que tem mais indústria, que tem mais infraestrutura, cujo PIB é maior, enfim, ela vai estar sempre em ascensão. Ela vai estar no topo da hierarquia, tá? Aquelas cidades que já não conseguem acompanhar, ela vai ser subordinada, tá? Então, esses critérios permitem compreender o tipo de influência que cada cidade exerce sobre a outra. Vamos lá. As cidades podem ser pequenas, médias ou grandes, tá? Podem ser pequenas ou chamadas também de locais, médias ou grandes. As consideradas pequenas têm até 50 mil habitantes. As médias entre 50 e 50 mil habitantes. E as grandes acima de 500 mil habitantes. Em geral, as cidades pequenas são subordinadas às médias e às grandes, né? E as médias são subordinadas às grandes. E as cidades grandes às metrópoles. Então, hierarquia, tá bom? Metrópoles são os principais centros urbanos de um país e exercem influência sobre cidades localizadas em seu entorno e até mesmo em outros estados. Ela é tão importante que ela consegue influenciar o seu entorno, a sua própria cidade, o seu entorno, e ainda consegue influenciar outros estados, que normalmente podem não ser fronteiriços. Pode não ser da mesma região, pode influenciar de outras regiões também, tá bom? Metrópoles são os principais centros urbanos de um país e exercem influência sobre cidades localizadas em seu entorno e até mesmo de outros estados, por concentrarem as principais atividades econômicas. Ou seja, a matriz está num lugar e o seu ponto de construção, de execução das atividades está em outros lugares, tá? Eu tenho a minha matriz, por exemplo, em São Paulo, e meu polo industrial está em Manaus. Entenderam? Então, eu consigo ser presente em um estado e controlar também a dinâmica de um outro lugar, tá? Então, eles conseguem influenciar também na economia de outros estados, de outras cidades também. As metrópoles que lideram as grandes redes urbanas se destacam em razão das relações de controle e comando exercidas sobre os centros urbanos de nível inferior. Então, quem está acima vai sempre ser superior àqueles que não conseguem atingir o mínimo
de padrão para competir. Entendeu? Ele vai ser sempre subordinado, ele vai sempre prestar serviço, ele vai sempre estar à disposição daquela grande cidade, daquela metrópole, tá bom? São elas que tomam as decisões, determinam relações, definem investimentos. Então, algumas são tão influenciadoras que acabam impactando o resultado de outras. As redes urbanas do Brasil. De acordo com o IBGE, lá em 2007, no Brasil existiam 12 grandes redes urbanas que interligavam cidades, até mesmo de estados e regiões diferentes. Lembra que eu falei ainda há pouco com vocês? É o caso da rede centralizada pela cidade do Rio de Janeiro, que abrange cidades do próprio estado e de outros 3, um na região Nordeste e 2 na região Sudeste. Ou seja, além dele influenciar as cidades do próprio estado do Rio de Janeiro, ele consegue influenciar uma na região Nordeste e 2 na região Sudeste. Essas 12 redes urbanas são comandadas pelas seguintes metrópoles. A gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre. São essas 12 redes urbanas que, em 2007, foram o destaque para o IBGE, tá bom? São redes urbanas influenciadoras, tá? Nas metrópoles brasileiras. Ainda segundo o IBGE, a gente pode dividir as metrópoles brasileiras em 3 níveis, tá? Metrópole nacional, grande metrópole nacional, metrópole nacional e metrópole. A grande metrópole nacional, ela é representada apenas por São Paulo, cuja rede urbana concentra as sedes das principais empresas instaladas no território nacional. A rede urbana de São Paulo abrange o estado de São Paulo, parte do Triângulo Mineiro e do sul de Minas, e estende-se por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre. São Paulo e Rio de Janeiro são considerados também metrópoles globais, como Nova York, Londres, Paris e Tóquio. Por quê? Porque as conexões são globais de fato. Algumas sedes das principais multinacionais estão nesses lugares. As conexões de importações e de exportações estão nesses lugares, esses 2 estados. Então, por isso também que São Paulo e Rio de Janeiro são consideradas cidades globais, porque ela não interage apenas com os estados e com as cidades brasileiras, mas sim a nível mundial, tá? Então, a gente tem a metrópole nacional, caracterizada por Rio de Janeiro e Brasília, que se enquadram nessa categoria. Rio de Janeiro exercendo influência dentro do próprio estado, e em parte do sul da Bahia, na zona da Mata Mineira e do Espírito Santo. A rede urbana de Brasília abrange o oeste da Bahia e algumas cidades de Goiás e do Nordeste de Minas Gerais. Então, além de interferir no seu entorno, na sua metrópole, consegue abranger também outras cidades, de outros estados, tá bom? E a metrópole, que constitui categoria, as metrópoles que constituem essa categoria são Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre. Em geral, a influência dessas metrópoles abrange cidades do estado a que pertence e de outros estados da mesma região. A rede do Recife, por exemplo, engloba as cidades da Paraíba, de Alagoas e do Rio Grande do Norte, que é dividido entre esta e a de Fortaleza. Então, essas metrópoles elas estão interligadas, porque elas fazem parte de uma mesma região, tá? Então, espero que tenha ficado um pouquinho mais fácil para vocês. Além de classificar essas metrópoles em 3 níveis diferentes, o IBGE dividiu em demais cidades categorias menores. São elas a capital regional, subrregional, centro de zona e centro local, tá? Capital regional.
categoria de nível imediatamente inferior à das metrópoles, a qual corresponde atualmente a 70 centros urbanos. Subdivide-se em capital regional A, B, C, né? E ela é abaixo de uma metrópole. Ela está a um ponto de ser, se tiver um investimento, se tiver um olhar para aquela região ali, talvez ela se torne uma metrópole tão boa quanto os demais, tá? Então, capital regional. Categoria de nível imediatamente inferior à da metrópole, a qual corresponde atualmente a 70 centros urbanos, tá? Depois a gente tem o centro subregional. Encaixa-se nessa categoria 169 centros que exercem influência dentro do estado e nos estados mais próximos. Subdivide-se em Centro Subregional A, Centro Subregional B, e tem os exemplos de Anápolis e Arco Verde. São duas cidades aí que são exemplos de centro subregional. Centro de zona, categoria que abriga cerca de 550 cidades de pequeno porte que atua em seu entorno imediato. Subdivide-se em centro de zona A e centro de zona B. Exemplo, Diamantina e Euclides da Cunha. Centro local é composto de aproximadamente 4.450 cidades, cuja atuação se restringe à área do seu próprio município e que tem menos de 10.000 habitantes. Exemplo, Serra da Saudade. Então, o IBGE, ele, além de classificar essas grandes metrópoles, ele foi analisando e percebeu que tinham cidades com grandes potenciais, mas que não se enquadravam à metrópole ainda. Então, ele foi criando essas subdivisões. Conforme o avanço for chegando, o crescimento for chegando, elas vão subindo de categoria, tá bom? Região metropolitana. Conjunto de municípios próximos interligados socioeconomicamente a uma cidade central, que é a metrópole ou uma cidade grande, e que tem as mesmas características e interesses comuns. A cidade central exerce influência social e econômica sobre os demais municípios. É ela que geralmente dá o nome à região metropolitana da qual faz parte. Tá? Aqui eles dão exemplo de Recife, tá? Que é o nome da cidade central da região metropolitana de Recife. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 25 da nossa Constituição Federal, o principal objetivo da criação das regiões metropolitanas é integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Podem ser funções públicas de interesse comum a infraestrutura, fornecimento de água, a coleta e tratamento de esgoto, sistema de transporte, os cuidados com o meio ambiente, o aproveitamento adequado de recursos naturais, o abastecimento alimentar, entre outros, tá? Executar funções públicas exige cooperação entre os municípios para a solução de problemas comuns. Porque, por exemplo, se eu pego um rio que atravessa 3 municípios e eu tenho um problema na nascente desse rio e eu não trato, ele automaticamente vai contaminar o trecho dos 3 municípios que ele engloba. Então, por isso que é necessário ter essa conversa entre os municípios, essa conversa entre essas regiões, tá? Porque elas precisam falar a mesma língua, precisam ter o mesmo entendimento, ter a mesma visão, o mesmo objetivo, que é crescer e se desenvolver, cuidar do meio ambiente, enfim, tá? Entre os fatores responsáveis pelo surgimento das regiões metropolitanas, podemos destacar o crescimento acelerado das cidades e o processo de conurbação. Processo de conurbação, fenômeno urbano que se dá quando 2 cidades se encostam uma na outra, sem a presença do espaço rural. O encontro entre cidades. Não adianta dar o exemplo de São Paulo, que nem todo mundo conhece. Vou dar um exemplo. Não está tão certo, mas só para vocês terem uma noção. Vamos esquecer por enquanto que Pedro Juan Cabaleiro e Ponta Porã são países diferentes, né? Brasil e Paraguai. Vamos esquecer. A gente sabe
que de um lado da rua é Ponta Porã e de outro lado da rua é Pedro Juan, certo? Isso é um exemplo de conurbação. Quando duas cidades, elas se encostam. Uma depende da outra. O comércio de uma depende da outra. A gente tem um outro exemplo, Corumbá e Bolívia. O comércio está diretamente ligado à feira de Corumbá. Ela possui produtos vindos da Bolívia. Você encontra bolivianos trabalhando na feira de domingo de Corumbá. Então, assim, são exemplos de conurbação que eu estou colocando, só que são países, né? Porque está mais perto da realidade de vocês. Não adianta eu falar outros lugares, porque nem todo mundo conhece. Então, como a maior parte conhece Ponta Porã, conhece Corumbá, conhece Bolívia e Paraguai, então a gente pode dar esse exemplo. Não está 100% correto, porque aqui a gente está falando de fenômenos urbanos em que duas cidades se encostam, não está dizendo de países, tá? Mas de fato elas se encostam, são duas cidades, de países diferentes, mas são duas cidades. Uma economia depende da outra. Se acontece alguma coisa muito grande, catastrófica em Pedro Juan, automaticamente vai interferir em Ponta Porã. Vice-versa. Se acontece alguma coisa, algum evento em Ponta Porã, vai interferir na economia de Pedro Juan, da mesma forma. Tá? Então, só para vocês terem uma noção do que seria essa conurbação. É quando essas cidades elas se encostam. Não tem um espaço rural para separar. Por exemplo, em Campo Grande de Sidrolândia, que tem uma extensão territorial muito grande, onde a gente vê plantação, 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 até a gente chegar a Sidrolândia. Tá? Então, a mesma coisa, Campo Grande, terrenos, onde tem aquela concentração de vegetação, de plantação, que tem essa diferença. Então, nesse caso aqui é um exemplo de conurbação que eu estou dando para vocês. Estou comparando Pedro Juan com Ponta Porã. Tudo bem que são países diferentes, mas são cidades. São cidades conurbadas, são cidades que se encostam, que trocam informações, que trocam dinheiro, que trocam cultura, que trocam tudo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Aí a gente pula para as revoluções industriais. Também foi uma das questões que vocês levantaram para mim e tinham ficado com dúvida. Então, principais características que vocês precisam saber da primeira revolução industrial. Aconteceu primeiramente na Inglaterra, aos poucos foi se expandido pelas colônias inglesas na América do Norte e para outros países da Europa. Esse período ficou marcado especialmente pela invenção das máquinas a vapor, pela mecanização da indústria têxtil na Inglaterra. Tá? Isso lá por volta de 1830. E também aconteceu a indústria naval, a metalúrgica, a minério de ferro, colônias inglesas da América do Norte, pela industrialização da Bélgica a partir de 1820. Então, primeira revolução industrial, a gente sempre associa a Inglaterra, a gente associa a parte da máquina a vapor, tá? E a invenção da indústria têxtil, beleza? Pontos principais. Segunda revolução industrial. Os países como Estados Unidos, Alemanha, Rússia e Japão avançaram industrialmente. Então, eles perceberam como é que funcionava lá atrás e aprimoraram, tá? Então, nessa fase de industrialização ocorrida na segunda metade do século XIX até a segunda metade do século XX, a concorrência entre os países aumentou, acelerou. A produção em série despontou. Então, quanto mais você produzia, mais dinheiro você tinha, mais desenvolvido você era, tá? As ferrovias se expandiram, surgiram a energia hidrelétrica, nesse ponto aqui, não está devidamente correto, surgiu energia elétrica. O que aconteceu foram implantadas, testadas as hidrelétricas, tá? E a energia derivada do petróleo, a invenção da locomotiva, do barco a vapor. Então, aqui a gente já começa, na primeira a gente já tem o uso do carvão.
Agora a gente já está utilizando petróleo, então a gente já está evoluindo, tá? E a terceira revolução industrial, iniciada na década de 1970, depois da Segunda Guerra Mundial, é a fase que estamos vivendo em constante transformação. Grandes transformações tecnológicas e científicas ocorreram e ainda ocorrem. A gente está vivendo uma transformação hoje. A gente vivia na sala de aula e hoje a gente está tendo videoaula, né? Então, são transformações, a globalização veio, a internet veio, a fluidez, os contatos, as proximidades. Eu estou no Mato Grosso do Sul, falo com a pessoa que está na Austrália, que está no Japão, e isso como se a pessoa estivesse na minha frente. Então, são revoluções que vieram para o bem, para aperfeiçoar, para aprimorar, para trazer benefício e qualidade de vida, tá? Então, nesse ponto aí vieram as telecomunicações, vieram a internet, a globalização, e também vieram a questão da robótica, outras fontes de energia, eles perceberam, começaram a analisar e viram que tinham outras fontes que poderiam gerar energia, tá? Aí a gente já está com concentração industrial, que geralmente vários países, as primeiras indústrias concentram-se próximo aos meios de transporte, vias de circulação, ou aonde tem mão de obra barata, ou onde tem matéria-prima, tá? Normalmente, onde tem água em abundância, onde tem matéria-prima em abundância, é onde eles vão se concentrar. E a desconcentração? Quando eles percebem que, ao invés de benefício, eles estão tendo prejuízo. Quando o trânsito já está atrapalhando a fluidez das entregas. Quando a violência já está atingindo, sabe? Tem mais assaltos do que você trabalha o dia inteiro e no final do dia você é assaltado, você não adiantou nada você ter trabalhado, entendeu? Então, quando a violência fala mais alto, quando as enchentes falam mais alto, quando os impactos negativos são maiores do que os positivos. Então, tem essa desconcentração. Então, eles preferem sair desses lugares, irem para outros, aonde eles possam até pagar um pouquinho mais, mas que eles vão ter uma qualidade da prestação de serviço, tá? Então, as cidades industrializadas cresceram significativamente e muitas vezes esse crescimento gerou problemas, como trânsito intenso, violência e enchente. A falta de disponibilidade de matéria-prima próxima às áreas urbanas, de fonte de energia, de mão de obra barata, e grande número também se tornaram impedimentos para a instalação de indústria nessas cidades. Todos esses fatores, mais o aprimoramento do sistema de comunicação e de transporte, fizeram com que se iniciasse o processo contrário ao da concentração industrial, a de desconcentração industrial. No Brasil, esse processo iniciou na década de 70 e intensificou-se nos anos 90. Foram criados planos de desenvolvimento regional e assim cidades de outras regiões além do Sudeste passaram a atrair em diversas indústrias. Então, a gente, com a tecnologia, com a internet, com a fluidez, com as vias de acesso, com os tipos de transporte, hidroviário, ferroviário, aeroviário, dutoviário, então facilitou bastante. Então, muitas empresas preferiram sair desses centros urbanos loucos, que estavam acontecendo tudo de ruim, para ir para outros lugares e até mesmo fazer com que esses outros lugares crescessem, tá? Aí aqui a gente entra na parte da questão dos recursos renováveis, não renováveis, que a gente já trabalhou bastante e tem bastante conteúdo nas últimas videoaulas. O meu interesse nessa videoaula hoje, do outro vídeo, foi tentar facilitar essa ideia para vocês. Assistam. Se vocês perceberem que mesmo assim ainda ficou dúvida, me falem na próxima aula, para a gente tentar juntos chegar num consenso, talvez um exemplo que um dê, o outro dê, vai chegar num consenso e a gente vai conseguir entender, tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Até a próxima aula, pessoal.